Muito boa tarde, Brasil. Desde que aconteceu aquele incêndio no Ninho do Urubu, naqueles containers que abrigavam jovenzinhos, adolescentes, na verdade, meninada, a maior parte ali, tinha 14 anos de idade, 15 no máximo, acho que um ou dois só que tinha no máximo 17 anos de idade. E a gente ficava imaginando e pedindo a Deus que não acontecesse em outro lugar. 2 dias depois aconteceu lá no Bangu. Por sorte, não houve vítimas fatais. Alguns jogadores saíram de lá porque aspiraram, né, a fumaça, e teve, parece que, um membro da própria Força Armada ali, da Aeronáutica, que cede aquela parte ali, que é da Aeronáutica, para o Bangu jogar bola. Falei, meu Deus, está na hora da gente fazer um programa e falar do pensamento dos clubes brasileiros em relação a essa meninada, as categorias de base, colocando elas em foco. Será que todo clube brasileiro bota essa meninada lá num cantinho? Será que eles pensam o quê em relação a essa meninada? Eu me lembro que o Guarani, por exemplo, tinha um forte grupo lá e que formava inúmeros atletas. Eu não sei se também moravam num puxadinho desconsiderado, mas a verdade é que saíram do Guarani inúmeros grandes jogadores brasileiros que passaram pelas categorias de base. E está na hora da gente fazer um programa sobre isso. E para fazer um programa como esse, na área de esporte principalmente, mesmo que seja para falar da tristeza em relação ao incêndio do morro, lá do Ninho do Urubu, incêndio no Bangu, e de outras categorias de base em outros clubes, porque mais da metade, ou cerca da metade, dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tem suas categorias de base. Convidei para isso meus eternos convidados aqui, meu amigo Everson Cordeiro, jornalista que milita na área esportiva. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Celso. Prazer estar mais uma vez aqui com você participando do Diário do Brasil e para discutir um tema de relevante importância, né? Essa questão envolvendo a situação em que se encontram as categorias de base dos clubes brasileiros, né? Situação precária, uma situação que precisa realmente ser discutida em todos os focos e é muito importante você chamar a atenção para essa discussão no programa de hoje. E também conto aqui com o comentarista esportivo Ramon Vilar, uma vida bem vivida no esporte, né, em Brasília e fora de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje não é para mostrar a alegria do futebol. É verdade. Que geralmente vocês vêm aqui para a gente mostrar os gols bonitos, né? Também aqueles feios, algumas defesas, né? Boas defesas de goleiro, mas também os frangos que eles levam. E, lamentavelmente, a gente vai tratar de um assunto seríssimo, não é, Ramon? É verdade, Celso. Boa tarde a você que acompanha mais esse Diário Brasil. Então, vamos falar sobre esse tema, nem sempre coisas agradáveis, mas precisam ser abordados, porque a situação precisa mudar. Se ninguém mexer no vespeiro, nós não vamos ter chance de mudar nem isso e nem tantas outras coisas que precisam ser mudadas no nosso país. Pelo que a gente está vendo, por exemplo, houve fiscalização, andaram, né, do Flamengo, mais de 30 multas, pelo que eu vi, porque não tinha legalização, não só a área dos meninos ali, nem sequer era mostrada para aqueles que iam buscar a legalização das grandes obras que fizeram lá e que custaram milhões mesmo de reais. Bota as imagens do incêndio do CT aí, para a gente comentar em cima, deixa o som com a gente aqui, né? Isso foi catastrófico, não foi, Everson? Isso chamou a atenção de uma maneira muito catastrófica, né, para um assunto que deveria ser tratado como prioridade dentro dos clubes brasileiros. As categorias de base dos clubes brasileiros são a verdadeira fábrica de joias, só que não são tratadas como deveriam ser, como essas joias que podem ser lapidadas para trazer muito retorno para os clubes de futebol. Você vê uma instalação onde você tem crianças, adolescentes, ser feita com container. Isso é um negócio inadmissível, uma estrutura dessa para você proporcionar dias, entendeu? E qualidade de descanso para a criança. Então, isso ter acontecido da forma como aconteceu é para poder chamar a atenção definitivamente ou se cria um selo de qualidade de estrutura de categorias de base, ou então os clubes vão ter que terceirizar ou então
de repente, repensar o modelo de gestão das categorias de base no Brasil, porque essa tragédia, esse absurdo que aconteceu, ele já tinha sido premeditado. Em 2012, Celso, pouca gente lembra disso, mas teve um menino nas categorias de base do Vasco da Gama que morreu durante um treinamento e não havia condições, desfibrilador, nenhum tipo de ambulância para poder evitar a tragédia que aconteceu. Teve um piripaque durante o treinamento. Exatamente, e veio a óbito. O que tinha que ter lá? Ambulância, equipe médica habilitada, o desfibrilador para tentar reanimá-lo. Então, de 2012 para cá, o Ministério Público do Rio de Janeiro começou a fazer blitz e fiscalizar. Por isso que teve os 31 autos de infração que você disse no CT do Flamengo e a coisa foi sendo empurrada com a barriga. Então, isso é um negócio inadmissível. A providência tem que vir de todas as partes, poder público, imprensa, entendeu? Os clubes vão ter que rever esses departamentos. A CBF vai ter que exigir, vai ter que cobrar dos clubes um selo de qualidade, porque não dá para isso continuar como está acontecido. Nós vamos ver essas imagens aí, com esse fogaréu enorme. Não dá para acreditar, porque disseram que isso aí tinha só coisa que não pegava fogo. Né? Não, e é interessante. O vento até ajuda, como diz o outro, oxigênio, né? Aumenta o teor das labaredas é o combustível, né? Para o fogo é o oxigênio. Mas, cara, não daria esse incêndio todo aí. Mas é curioso, porque o Everson até tocou na questão do container. O container pode ser utilizado como moradia, como um local para as pessoas ficarem ali. Tem gente fazendo isso, inclusive, para morar para sempre. Em São Paulo havia, não sei se ainda existem, havia chamadas escolas de lata que o governo do estado oferecia. Aqui em Brasília tinha também. Aqui tem, se você passar aqui nas obras do metrô da 110 Sul, você vai ver um monte de containers ali, seguramente pessoas devem dormir ali. Né? Então, a questão é, esse container era adequado? Exatamente, não havia o disjuntor, quer dizer, aquele disjuntor que serve para ser desligado quando tem uma sobrecarga, não havia numa instalação dessa, né? Negócio absurdo. De dizer, cara. Absurdo isso. É mesmo, quando dá um tec, né? Pronto, ele desligava, desarma. Na tua casa, de repente, acabou a luz, você já vai lá, o disjuntor está caído. Exatamente. E se tem lá um curto, se você ligar ele de novo, ele cai de novo. Ele cai de novo, claro. E lá não havia isso. Então, o negócio foi direto ali você não começou com ar-condicionado, né? E aí alastrou-se, quer dizer. O descaso das autoridades também tem que ser levado em conta e com um peso muito grande, porque, como disse o Everson, 31 multas. Na terceira multa, aquilo já tinha que ter sido encerrado. Olha, não tem condição de funcionar, fecha. Vocês tiveram 1, 2, 3 oportunidades, não fizeram nada, vamos fechar. Então... O impressionante é que os que foram lá para ver o que estava acontecendo, né, anteriormente ao incêndio, não perguntaram, vem cá, cadê aquela área de estacionamento, onde é que ela está? Porque ela estava escondida. E ela era exatamente a área utilizada para esses containers. Estavam os containers, é verdade. Que seriam desativados em poucos dias, quer dizer, a fatalidade aconteceu ali por questão de dias, porque eles mudariam os garotos de local, né? Embora o problema ele já venha se manifestando no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil há muito tempo, o negócio é que não tem a visibilidade, a fiscalização que tem que ter. Hoje em dia, por exemplo, se a gente quiser fazer uma matéria sobre categorias de base nos clubes aqui do Distrito Federal ou em qualquer parte do Brasil, nós vamos ter dificuldade. Sim. Eles vão pedir tempo para poder adequar uma situação, limpar, organizar, não vão deixar você entrar lá de surpresa, nenhum, de imediato, de jeito nenhum, porque é tratado de forma negligente. É realmente isso que aconteceu no Flamengo, que se manifestou dias depois no Bangu. São situações que estavam já prestes a acontecer, aconteceram da forma mais bombástica possível e hoje o cenário não mudou muita coisa. A providência ela tem que ser nacional, muito contundente, porque senão isso corre o risco de voltar a acontecer, de repente, com uma gravidade até maior. Em Brasília, alguns times nem base tem mais, terceirizaram isso. Então, tem lá umas escolinhas, né, que são, teoricamente, quem fornecem esses meninos para, eventualmente, poderem participar do time principal. E as condições de instalação aqui no DF e no Brasil são precárias. Você via falando da situação do Guarani, muitos jogadores das categorias de base do Guarani nos anos 70, 80, 90, eles moravam embaixo das arquibancadas do estádio Brinco de Ouro. Um forno, um calor absurdo. Rapaz. Entendeu? Até pouco tempo atrás, os grandes clubes do brasileiro alojavam suas crianças, seus jovens jogadores, embaixo das arquibancadas dos estádios. Aí depois, com o advento dos centros de treinamento, a situação melhorou um pouco, mas ainda continua muito precária em muitas situações. No São Paulo era assim, no Inter, não sei se ainda é, mas também dentro da estrutura do Beira-Rio havia esses alojamentos, talvez até numa condição melhor, né? O seu Corinthians, Everson Cordeiro, depois dessa tragédia do Flamengo, saiu a notícia, 35 garotos alojados entre 14 e 17 anos, numa casa alugada próximo ao Parque São Jorge, mas também sem o devido alvará
para funcionar como um alojamento desses meninos. Ou seja, eles correram para buscar uma situação paliativa para não ter complicações maiores. E os clubes não, eles têm que ter instalações com todos os laudos de segurança, com todos os alvarás de funcionamento, para proporcionar segurança, conforto para essas crianças que estão distantes das suas famílias, outros moram em estados diferentes, para que o São Paulo é um modelo disso. Ele tem em Cotia um centro de treinamento com conforto 5 estrelas. É um negócio realmente... Você conhece lá? Sim, e o Cruzeiro, dentro da Toca da Raposa, tem uma escola. Eles têm uma escola para jogadores jovens e para os funcionários. Mas isso é exceção em meio à grandeza dos clubes do futebol brasileiro, que se preocupam um pouco com as categorias de base. Então, isso tudo tem que ser exigido como um padrão de qualidade para você tratar crianças, jovens que estão em busca de um sonho e que tiveram seus sonhos aí abreviados por conta dessa tragédia. Olha, eu fico imaginando o sonho desses meninos. Eu citei o Guarani porque eu conheço um pouquinho mais de perto, porque na época em que eu morava no interior de São Paulo, né, na região ali, o Guarani pescava esses meninos, né? E tinha clubes ali que eram formadores de grandes nomes. A cidade de São José do Rio Pardo teve inúmeros craques. Estou me lembrando agora do Zanata, que foi talvez o maior jogador. Não, teve Luizinho, do São Paulo, dos áureos tempos. Ramon deve se lembrar. Aquele primeiro Luizinho, lá de trás, veio de São José do Rio Pardo. A cidade de São João da Boa Vista tem o Palmeirinhas lá, um grande formador de menino e também um grande alimentador do Guarani na época em que a escolinha funcionava para valer lá. Sim. Eu acredito que o Guarani hoje quebrado do jeito que está não deve ter nem mais nem a escolinha, viu, Everton? É verdade. A dificuldade para se gerir categorias de base para muitos clubes do interior de São Paulo, clubes do Brasil, ficou mais complicado, né, Ramon? Porque tem um gasto muito grande. O São Paulo, para você ter uma ideia, gasta 24 milhões de reais por ano para poder manter toda a estrutura, a condição de trabalho para as categorias de base lá em Cotia. Então é um gasto muito alto e que às vezes o retorno ele não vem a curto prazo, vem a médio e longo prazo. Então tem que se gerenciar isso com muito cuidado e com muito profissionalismo para poder realmente isso ser viável. A verdade é que no Ninho do Urubu, toda vez que vou falar ninho, eu lembro de Morro do Urubu, porque nós tínhamos um Morro do Urubu aqui em Brasília, né? Nos áureos tempos do começo da cidade. Fotos desses meninos, por exemplo, mostram claramente garotos de 14, 15 anos de idade, exceções aí de 17 anos de idade. Coloque as fotos desses meninos aí, parece ter um sonzinho aí, qualquer coisa eu peço o som para mim aqui. Vai lá. Christian, parece que é uma seleção sub-15, né? Foi campeão. Tinha um futuro muito grande pela frente, era tratada como uma joia com um potencial muito grande e que acabou realmente, né, não podendo dar sequência a esse sonho, esse objetivo de carreira. Esse cidadão também, o Pablo Henrique, também é um zagueirão, né? Parece que fez também parte aí de bons momentos do futebol brasileiro. É verdade, todos eles, né, os jovens, adolescentes, com um potencial muito grande, moradores de diferentes partes do país, que estavam num dos grandes clubes do futebol brasileiro, sonhando, né, em realmente chegar a ser jogador profissional, passando por dificuldades, por situações complicadas que você passa vivendo em alojamento. Esse menino também é goleirinho também, né? E diz que o menino era bom de bola, chegou a jogar também, né?
acho que lá no sul do país. Guarani e Brusque, ó, já tinha passagem ali, pelo que a gente pôde ver ali no vídeo ali da TV do Flamengo, já era rodado. Realmente, boa parte desses jovens, eles mudam de cidade durante a infância e a adolescência deles, buscando uma condição de trabalho melhor, um clube melhor, para eles poderem realmente se profissionalizarem. O sonho é chegar nos poderosos, né? Isso. É Corinthians, é Flamengo, é Palmeiras, ganhar milhões de Cruzeiro reais para os mineiros, né? Atlético. Ganhar milhões de reais para poder ajudar a família, mudar a condição de vida dos parentes, dos familiares. E realmente eles tinham que ter um tratamento melhor. Eles não precisam sofrer tanto quando eles sofrem nas categorias de base para poder alcançar esses objetivos. Mostrando aí os 3 feridos, né? Sem ser aí o menino Jonathan, que parece que ainda continua hospitalizado. Os outros dois, graças a Deus, né? Tiraram o problema dele, aspiraram muita fumaça e afeta. Muita fumaça e muito... Né? Mas já estão liberados. Agora, eu tenho visto muitas manifestações que a gente vai em frente, Flamengo, né? Tô contigo, Flamengo. E quem é que está com essas famílias, mano, velho? É verdade. Não está na hora da gente chamar o Flamengo. Cuida aí do que é seu, mano, velho. Presta atenção no que você está fazendo, não? Esse é o X da questão, Celso. 10 crianças morreram nas instalações de um clube de futebol brasileiro. A gente não pode esquecer isso. Todas as providências que devem ser tomadas de forma imediata estão se tornando muito lentas. O Flamengo, até agora, não se manifestou da forma como tinha que se manifestar para a opinião pública, para a sociedade. O vice-presidente de jurídico lá, quando foi questionado pela imprensa, abandonou a entrevista, ou seja, não está querendo dar uma resposta para a sociedade. Essa semana estão previstas as indenizações, as primeiras discussões sobre as indenizações para as famílias desses jogadores. Algumas famílias estão pensando se vão aceitar o acordo proposto pela diretoria do Flamengo, outros se vão buscar uma via judicial, uma compensação maior pela perda. E o Flamengo está só emitindo notas, só emitindo comunicados, responder à imprensa e à opinião pública da forma como tem que ser, e justificar por que houve negligência, por que não aconteceu isso ou aquilo, e a perícia está aí para mostrar todos os detalhes, porque não pode ficar se calando numa situação dessa. E esse é um ponto interessante que o Celso tocou, porque a gente viu muitas manifestações mesmo de Força Flamengo. Aí eu fiz um comparativo. Até aí tudo bem, eu também acho que... Eu acho que o Flamengo tem uma culpa muito grande nisso, porque vamos fazer uma correlação que eu fiz outro dia na rádio, Celso. Então nós deveríamos pegar o caso da Vale para fazer uma correlação e dizer Força Vale. Eu falei isso outro dia no programa. Pois é, então quer dizer, não pode. Eu acho que está completa. Os valores estão muito invertidos nisso. Tudo bem que o futebol é uma paixão e envolve as pessoas de uma outra maneira, mas esse negócio de Força Flamengo, eu acho que para esse caso não vale. O Flamengo, toma providência Flamengo. E acima de tudo, as famílias desses cidadãos, a maioria estava ali pensando em, evidentemente, ser um jogador profissional, mas pelo que eu li da maioria ali, o grande sonho era dar uma casa para o pai e para a mãe. Sim. Né? Me chamou a atenção, por exemplo, do goleirinho Christian, que eu comentei ali, ó, né? Ele se notabilizou como pegador de pênaltis, chegou à seleção brasileira sub-15, ele assinaria agora o seu primeiro contrato profissional em 5 de março. Você vê. Estava na porta de assinar. Agora, veja bem, aonde esse menino Christian morava, na casa onde ele vivia, com pai, mãe e 2 irmãozinhos gêmeos de 2 anos de idade, no bairro do Colégio, na zona do Rio, sabe o que tinha lá dentro da casa? Apenas uma cama, mano, velho. Era um cômodozinho. Esses meninos saem da eterna pobreza, né? E quase sempre saem jogando bola como ninguém, né? Para chegar lá e resolver a vida da família. Eles são quase que o homem da casa com 14, 15 anos de idade. Deposita e a esperança dos pais também é de que eles amanhã ou depois... Você imagina Eu estava vendo um vídeo do Romário, qual era o grande sonho da vida dele, o primeiro que ele conseguiu realizar? Dar uma casa para os pais. E depois para o tio dele, que ele considerava como pai também. Sim. Né? Essa ele comprou, como ele não sabia se ia para frente ou não. Ele falou, tiozão, vou dar essa casa aqui, o dia que você puder, você me paga. Quando o tio juntou dinheiro para pagar e foi lá pagar, ele falou assim, não precisa não. Entendeu? Estou com medo. É o Romário. Que maravilha, é o sonho de infância de um garoto desse. E quando dá certo, né? Porque tem muitos que acabam se perdendo também pelo caminho, mas quando dá certo,
o garoto cresce e consegue realmente tomar um bom caminho, é muito legal. A gente tem exemplos, infelizmente, nós temos aqui em Brasília, sim, um jogador que poderia ter sido um grande jogador de seleção, mas em função falta de cabeça, de estrutura familiar ou de alguém que eu costumo chamar de anjo da guarda, que abraçasse esse garoto e falasse, não, você vai fazer esse caminho aqui, que é o caso do Jobson. É verdade. Né? Então, ou um departamento, menino, né? Vocês falavam a vida inteira desse menino. Do potencial que ele tinha. Do potencial que tinha, né? E outra oportunidade foi dada para ele, Celso, depois de tudo que aconteceu, do doping, dos inúmeros escândalos que ele acabou se envolvendo durante o período que ele cumpriu a suspensão do doping. O Brasiliense trouxe ele de volta para o clube no final do ano passado, deu a oportunidade e aí agora, por algumas condutas antiprofissionais que ele teve, ele acabou sendo afastado do elenco do Brasiliense e realmente talvez tenha sido, né, Ramon, a última oportunidade que ele teve de retomar a carreira dele depois de ter se perdido nesse cenário. Outra coisa, Celso, que tem que ser bastante observada, acompanhada, fiscalizada nas categorias de base, são os casos de pedofilia que acontece. Isso é tratado como tabu dentro das categorias de base dos clubes brasileiros, mas existe muita gente despreparada para poder preparar esses jovens, para formar esses jovens e que acabam tendo outros interesses que não seja trabalhar para o clube para formar jogadores. Essa pedofilia... Isso dentro dos próprios... Dentro das categorias de base dos clubes. São inúmeros os casos de pedofilia. E não só no futebol. Você teve declarações recentemente, por exemplo, do Hipólito, né? Como é o nome? Sim, na ginástica. Na ginástica. Então, em vários esportes, isso infelizmente acontece, né? Mas... E não se tem um acompanhamento de um departamento de assistência social, de pessoas que acompanhem realmente como é que está sendo o processo de formação desses jovens atletas, para poder assegurar de que a calma e a tranquilidade que eles vão ter para poder buscar o objetivo deles lá no esporte de alto rendimento possa acontecer sem nenhuma interrupção. Eu vou ser honesto, se um filho meu já está tudo adulto, né? Mas se um neto meu quisesse, por exemplo, ir para uma escolinha dessa e tudo mais, só comigo acompanhando, quer dizer, chegando, ficando e trazendo de volta, mano, velho. Porque o que eles falam nessa área de pedofilia e de abuso sexual de crianças e adolescentes é impressionante, Ramon. Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente reforçou, não apenas no futebol. Talvez apareçam mais os casos do futebol. Você vai levar o menino para praticar tênis, vai praticar o que você falou aí, ginástica e tudo mais, está sempre correndo um risco. Não, né? O Diego divulgou isso agora. Imagine que coisas de anos atrás, que ele sofreu há anos atrás, ele abriu isso agora. Durante muito tempo e só revelou agora porque se sentiu, né, mais tranquilo, com tudo ganho na carreira, para não sofrer retaliações. Não sofrer retaliações. E as fatalidades, por exemplo, né? Eu estava lendo, por exemplo, o jogador, o menino Jedinho, de 14 anos de idade, que faleceu aí, né, nesse incêndio lá no Flamengo, né? Ele chegou no dia 2, menos de uma semana do incêndio, cara. Né? E já tinha, né? Tinha passado pelo Atlético Paranaense, já tinha uma história, como você disse, esses meninos querem o clube maior, né? É verdade. E para chegar lá é porque deve, evidentemente, lá no próprio Atlético, alguém deve ter dito, ele vai para uma escolinha maior e tal, porque você é bom de bala. Os meninos, desde muito cedo, hoje já têm empresários. Se o menino se destaca, consegue se destacar dentro de um grupo de jogadores, numa equipe menor, já tem alguém de olho ali e leva... Vamos para um outro lugar, para um outro clube, que lá a condição para você profissionalizar deve ser melhor. Sem dúvida. Vamos para um desses que a gente costuma chamar de 12 grandes clubes brasileiros, né? Que são os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o objetivo dessa garotada é chegar lá. Grandes no futebol profissional, onde é uma realidade, mas muitas vezes problemáticos e com categorias de base precárias, como uma acontece. Coisa que eu fico pensando, e vocês também são apaixonados e defensores do futebol feminino no Brasil, nós já fizemos programas específicos, né? Sim. Vocês trouxeram aqui para mim algumas jogadoras do Gama, né? Parece que de outros clubes do Crespon, também. Do Crespon, né? Vieram aqui participar com a gente. E o sonho delas também era chegar lá em cima, né, mano, velho? É verdade. Como de toda menina. Agora, será que nessas categorias de base existe também alojamento para essas meninas? Existe? Eles apostam como apostam nesses meninos de 14, 15, 16, 17 anos de idade? A profissionalização do futebol feminino no Brasil está começando a iniciar para valer agora, Celso, por conta da obrigatoriedade para os clubes disputarem a Taça Libertadores da América de terem equipes de futebol feminino profissionais. As equipes da Série A, são obrigadas a terem um time de futebol feminino. Tanto é que a Série A2 do Campeonato Feminino Brasileiro começa agora no final desse mês de março, no próximo mês de março, indo até agosto.
e são 36 equipes esse ano que vão disputar a Série A2. Pertencentes aos grandes clubes? Aos grandes aos e a clubes menores também, mas Brasil. os grandes que estão na Série A do Brasileiro Masculino têm que ter necessariamente um time feminino. Inclusive temos um representante nosso lá que é o Crespon, né? Na Série A2. Na Série A2. Na Série A1, o Minas e Estreia Sesc. nesse ano o Minas. O Minas está na elite do futebol feminino brasileiro porque conseguiu acesso no ano passado. O nosso Minas aqui de Brasília. E muitos clubes, Celso, estão tendo dificuldade em conseguirem jogadores para montar suas equipes profissionais. É verdade. Por conta de não ter esse trabalho de base no futebol feminino para você ter a formação de atletas para poder chegar na idade e na categoria profissional. Então, isso tudo agora vai ter que passar por um processo de investimento, de profissionalização e com esse padrão de qualidade. De treinamento se especializando na meninada, nas mocinhas, exatamente, né? Nas nossas meninas. Os vestiários dos estádios do Brasil já deviam ter sido adequados para ter, se tem 2, ter 4, para possibilitar, se o estádio tiver receber uma partida de futebol feminino e masculino depois, trocarem em vestiários diferentes. O sonho das meninas é ser uma Marta amanhã, né? Com certeza. Quantas vezes que a mulher já foi eleita a melhor do mundo? 6 vezes, né? 6 vezes. E sofrem. E nós temos outras jogadoras nossas aí que estão fazendo sucesso lá fora também. Nós temos aqui no Distrito Federal a Dani Helena, que joga por coincidência no profissional do Flamengo, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, de Ceilândia, entendeu? Já teve aqui, trouxemos aqui no programa Diário Brasil, que sempre deu atenção para o futebol feminino do Distrito Federal e discutiu em nível nacional. E quem também. É o campeão brasileiro atual, feminino? O Esporte Clube Corinthians Paulista, que você sempre vê com bons olhos. Muito obrigado. É verdade. E ganhou a Libertadores também recentemente e tem que profissionalizar melhor ainda o seu departamento de futebol feminino para poder realmente as coisas funcionarem como tem que funcionar. Fica um alerta, assim como a gente produz jogadores, e eu estou falando produz, não vou mudar a palavra não, pegam esses meninos e tocam lá dentro de alguns lugares, tirando as raríssimas e honrosas exceções, como o Cruzeiro, que foi citado aqui, o Corinthians, parece que foi citado também, que tem lá um bom tratamento com essa meninada, o São Paulo, que você citou, né? Exatamente. São Paulo, que tem lá um lugar bacana para essa meninada, até porque esses meninos serão um din-din no futuro. Você sabe por que o Santos recebeu uma nota preta na venda do Neymar do Barcelona para o time francês lá? PSG. Entrou 60 milhões. Por ser o clube formador desse atleta. O clube formador vai receber para o resto da vida, em mais 2 dias, sempre um dinheiro vinculado a uma negociação de jogador. Suponhamos que o Neymar hoje no PSG. Isso. Ele retorna ao Barcelona, que dizem que não tem papo nesse sentido. Mas tem, por exemplo, o Real, que estaria talvez interessado. E ele volta e vai para o Real. E há uma negociação de milhões e milhões aí. O Santos vai continuar recebendo um pedacinho. É o chamado mecanismo de solidariedade da FIFA, que sempre atribui um percentual financeiro para o clube a cada transferência que é feita envolvendo esse atleta que foi formado pelo clube brasileiro. Saiu uma informação, eu estou me ocorrendo isso agora, Celso, agora nesses dias, depois do acidente, de que apenas 6% dos clubes provavelmente fizeram isso pegando os clubes maiores ou médios, né, do futebol brasileiro, somente 6% dos centros de treinamento, não só dos meninos, total, mesmo dos profissionais também, estavam com licença, alvará, tudo certinho. 94% funcionam de maneira irregular. Você viu? Bateu a pesquisa, bateu a fiscalização, o cenário que a gente viu como um cenário que estava sendo tratado de forma silenciosa é o mais estarrecedor possível. Complicado, né? E às vezes até emprestado, né? Por uma instituição militar, como foi o caso do Bangu, que recebeu né? Não pode treinar aqui e tudo mais, né? Olha, até pouco tempo o do atrás, Bangu, pouco ou quase, eu procurei imagens do fogo no Bangu, no CT do Bangu, que ali já eram jogadores profissionais, né? Sim. Não morreu ninguém. Aí não tem cobertura da mídia. Você tem uma ideia, não Celso? apareceu cidadão mandando, porque geralmente o que acontece? Alguém filma. Esse do CT do Flamengo foram moradores de perto que gravaram via celular e que passaram para as emissoras. Verdade. Não é mesmo? Tem um vídeo, por exemplo, que os moradores lá estão comentando e falando: olha, está pegando, olha, explodiu, olha, não sei o quê, né? Corre lá, vamos tentar, certo? É coisa de doido. Agora, do Bangu, vê aí. Eu botei uma fotinho que eles conseguiram, só Deus sabe onde. Coloque aí, por favor.
3 dias depois da tragédia no Ninho do Urubu, um novo incêndio deixou 2 jogadores das divisões de base do Bangu feridos. Os atletas descansavam após um treino no alojamento da Comissão de Desporto da Aeronáutica na Zona Oeste quando o fogo começou. Mais uma vez, a suspeita de que um curto-circuito num ar-condicionado tenha causado o incêndio. Os jovens foram levados para o Hospital da Aeronáutica. Nenhum dos 2 sofreu queimaduras. Fizemos o seguinte, a matéria de uma emissora, onde só o repórter mostrava só o local ali, já depois do fogo, e nós pegamos essa matéria de alguém que jogou na internet, a foto, e casamos uma com a outra. Fizemos, né? Isso é a produção do Diário Brasil, a produção aqui, graças a Valquíria Rios, que eu não entendo patavina disso e nem quero entender também, que senão eu vou tomar o emprego dela ou de outros que virão aí. Não, e vem a sobrecarga também. Você sabe fazer, faz aí. Faz, né? É verdade. Celso, fazendo um parênteses nesse dado da irmão. pesquisa que o Ramon trouxe, até pouco tempo atrás, os grandes clubes do Rio de Janeiro, eles não tinham centro de treinamento. Os clubes treinavam e utilizavam suas bases nos estádios dele. Você vê o centro de treinamento do Vasco, que foi fechado recentemente, obrigando o Vasco profissional a treinar em São Januário, em Vargem Grande. Entendeu? É distante um pouco da região central do Rio de Janeiro. O CT do Fluminense... o time lá, o campo do Vasco ali estava fechado, o original está fechado. Não, o centro de treinamento do Vasco funciona em Vargem Grande, entendeu? Você vê distante da área do Rio. Inclusive do Flamengo funciona nessa região também, um pouco distante do centro do Rio de Janeiro. Como foi lacrado o centro de treinamento do Vasco, o Vasco foi obrigado, profissional, a treinar em São Januário, no seu estádio. Você vê, você tem que usar o gramado do seu campo de jogo, porque o seu centro de treinamento não está com as condições adequadas, os laudos, as licenças e os alvarás para poder funcionar. Você vê, um grande clube do Rio de Janeiro ser impedido de treinar por falta de cuidado, zelo com o seu centro de treinamento. Agora que isso aconteça, mas agora uma fiscalização mais eminente e que não se esqueça, né? Porque o brasileiro, nós somos meio acostumados a esquecer um acidente. Eu vou tratar como um acidente, embora não seja, viu? Certo? Quando o outro acontece. A partir do momento do fogo no Urubu lá, no Ninho do Urubu, esqueceram um bocadinho o Brumadinho. Né? Eu assisto emissoras que se dedicam única e exclusivamente à notícia, aí você pegava um programa inteiro, eles falando única e exclusivamente do fogo no Ninho do Urubu. E aí sobrava destão, quer dizer, um tempinho desse tamanho. Lá em Brumadinho acharam mais um corpo, acharam mais 2 corpos ou 3 corpos. Enquanto isso, as famílias de Brumadinho estão lá continuando, né, esperando pelos seus mortos. E já estão ficando esquecidos, né, Celso? Já estão ficando esquecidos porque teve um fato que acabou chamando um pouco mais de atenção. Por ter acontecido. Tiraram gente de outras barragens. Isso. E a coisa vai sendo esquecida e deixada de lado. E essa situação não pode ser deixada de lado. Tem que se criar um modelo de gestão para as categorias de base nos clubes brasileiros para que esse tipo de tragédia não volte a acontecer mais nunca. E o modelo, ele está lá fora. Ele está, por exemplo, na Inglaterra. Para você ter uma ideia, Celso, de como é que funcionam as categorias de base lá na Inglaterra, as crianças só podem ir para alojamentos com 16 anos. Antes disso, com 12, 13, 14... Eu estava vendo, tem menino com 12 anos de idade que foi para essas categorias de base. Exato, alojado. A lei brasileira não diz que só depois dos 14 anos que você poderá não ser um empregado no clube, né? Sem dúvida. Mas receber um treinamento e tudo mais que servirá para o futuro. Isso tem um monte de jeitinho, um monte de ignoração de cumprimento da lei no Brasil que não pode mais funcionar desse jeito. Sabe o que acontece, Celso, com um jovem que vem de outro país e, por exemplo, vai tentar fazer parte das categorias de base de um clube na Inglaterra? Os clubes pagam para as famílias, para num sistema de intercâmbio, recepcionar essa criança, familiarizar ela com a cultura do país, dar toda a assistência social e todos os cuidados, para só fora. Depois ele ir para o clube. E tem que estar a, no máximo, 1,5 km da sede do clube. Você vê a preocupação que os clubes europeus eles têm com cuidado no processo de formação do atleta. Eu não vi, com raríssimas exceções ali, dizer que essa meninada de Flamengo e outros clubes estudam. Muitos deles só se dedicam ao futebol. Eles não têm realmente a obrigação, né, de estar estudando. Alguns clubes têm essa preocupação. Que seria uma belíssima formação, né? Exato. Olha, você vai treinar aqui e tudo mais, mas depois tu vai para o colégio, cara.
Até porque se você não dá certo no futebol, como percentual muito pequeno que vinga, que vira profissional, você já tem uma formação. Vai fazer educação física, né? Isso. Que futuramente você poderá ser Antigamente era assim, né, Celso? Você deve lembrar, em São Paulo havia o campeonato Dente de Leite. Sim. E o lema do campeonato Dente de Leite, que a Gazeta, né, a antiga Gazeta, transmitia, e a TV Gazeta transmitia, era craque na bola, craque na escola. Se você não estudasse, você não podia participar do campeonato Dente de Leite. E os clubes grandes todos tinham o seu time Dente de Leite. Mas isso, com o passar dos anos, vai se perdendo. Você chegou depois aqui e o Everson devia ser Dente de Leite naquela época. É verdade. Mas Brasília teve um excelente, mas exímio comportamento com esse tipo de futebol. Os Dentes de Leite de Brasília. Sim. Saudade de gloriosos amigos que naquela época instituíram em Brasília, né, as competições de Dente de Leite, que foram maravilhosas. E ela não era restrita a só os clubes da primeira divisão de Brasília. Os clubes sociais, as escolinhas de futebol, todos participavam em igualdade de condições desse tipo de competição, né, Celso? É verdade. É assim que tem que realmente funcionar. Dalvan Lima, que saudade de meu amigo, né, narrava futebol como ninguém, né? Nilson Nelson, que emprestou seu nome ao ginásio de esporte aqui, foi um alimentador do Dente de Leite em Brasília, justamente ao lado do Dalvan, e ao lado de outros grandes companheiros, né? Não vou citar todo mundo aqui e eu vou ficar devendo o nome de muita gente, mas cada um que participou desse momento, sabe, foi expressivo. Nós teríamos alimentado o futebol candango com jogadores brasilienses. Formados nos Dentes de Leite, né? E a atenção, né? E a atenção que a imprensa dava para essas categorias, para esses jovens, né? Você tinha como ver se as coisas estavam sendo conduzidas da forma correta e, se tivesse errado, chamar atenção. Como a imprensa ela deixou de ocupar-se com esse tipo de atenção às categorias de base, muita coisa surpreende as pessoas por não estar sendo fiscalizado, acompanhado de perto como deveria. Naquela época, inclusive, falava o seguinte: só vai jogar bola se for bom na escola. Rimava, mano, velho. Se ficar de e aí, recuperação... menino que estava no vermelho, ó, vai recuperar. Se você trouxer o boletim aqui com nota azul, você permanece. Se não tiver, tá fora. Só volta a treinar quando a nota ficar azul. Quando tiver vermelha, não pode. Mas tomara que realmente, sabe, as autoridades brasileiras prestem atenção e não fiquem no modismo, chamando de modismo, porque sempre que acontece uma fatalidade, agora nós vamos ver como é que estão todas as barragens das mineradoras no Brasil. Já deviam estar fazendo, porque tem gente que ganha só para isso. E tem uns que ganham um pouquinho mais, ou muito mais, para assinar um laudo falso, como parece que deram a entender que teriam assinado um desta famigerada de Brumadinho. Meu Deus do céu, que isso aconteça com os clubes brasileiros. Bote aí esse próximo VT, pelo menos no susto e no apavoramento, já andaram visitando alguns, que não sejam só os grandões e esses alguns. Então, vamos lá, coloque. Em Niterói, a Polícia Civil interditou o alojamento do Centro de Treinamento do Botafogo após vistoria identificar rachaduras e outras irregularidades no local. O clube informou que já transferiu os jogadores e está tomando as providências para regularizar o espaço. Em São Paulo, a Prefeitura começou a vistoriar os centros de treinamento dos clubes. Os alojamentos em situação irregular vão ficar suspensos e os clubes terão 90 dias para realizar as adequações. O Corinthians informou que o imóvel alugado, que serve de alojamento, não tem laudo de segurança e prometeu regularizar a situação em 10 dias. O clube não informou se transferiu jogadores para outro local. O São Paulo, Juventus e a Portuguesa disseram que os atletas foram retirados dos alojamentos após a notificação. 3 grandes formadores de profissionais, de bons jogadores, né? Juventus sempre foi um grande formador de menino fazendo jogador de futebol. Portuguesa, idem, né? E o São Paulo é eterno formador. Referência, né? O Juventus da Moca, a Moca que Ramon Vilar tanto ama, os canoles, as esfirras que são vendidas ali. Boa, voltando a ter essa preocupação, né, em ser clube formador, um clube que tem a preocupação em realmente formar atletas até para os clubes grandes, né, já que o Juventus ele não voltou à elite do futebol paulista. Agora, para você ver, né, Celso, mais 90 dias para os clubes se adequarem, né? Você vê como é que as autoridades, elas de certa forma, são
aliviam a barra dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? Isso é para já. É uma situação que deve ser resolvida num prazo inferior a 30 dias. Leva tempo, leva. Mas eles tiveram uma história toda, uma vida inteira, para poder proporcionar condições melhores para os seus jogadores e para as suas categorias de base. E ainda vão ter esse prazo. E tomara que seja cumprido, cobrado, fiscalizado de forma contundente, para não ser só mais um jeitinho que os clubes vão dar para continuar fazendo esse trabalho precário de categorias de base. O Ramon matou a pau, por exemplo, na hora que apareceu o vídeo ali, é da TV Cultura, viu? O Jornal da Cultura trata com muito carinho o esporte brasileiro, está sempre com informações lá. Eu aproveito muitas vezes, inclusive, os gols, né? Porque eles estão sempre mostrando os gols dos grandes eventos esportivos. Ele começa por volta de 9h30 da noite, terminou da Poderosa, você pula para a TV Cultura. Se não tiver acesso pela televisão, você busca lá www.tvcultura, você bota a TV Cultura no Google lá, né? E na hora vai aparecer, inclusive você assiste ao vivo. Vale a pena, né? Tem a Joyce fazendo o programa lá, maravilhosa. E eles têm sempre muito bonita, muito competente. Os comentaristas, então fazem um jornalismo... Sempre dois comentaristas. Isso, não é apenas analisando as notícias. Para mim é o melhor jornal que tem na TV aberta brasileira. É o melhor telejornal da televisão brasileira. Tem a apresentadora, um comentarista com uma posição, um outro comentarista e você toma a sua própria decisão. Você ouve... Você matou a pau ali, né? A hora que saiu de Botafogo e Vasco, pareceu Cotia lá, né? Você falou Cotia. Exato. É um grande núcleo ali, né? Sim, sem dúvida. Talvez o São Paulo tenha, na base, hoje, a melhor estrutura dentre todos os clubes brasileiros. Agora, eu estava pensando aqui, Celso, que mesmo nos times profissionais, o Corinthians de Everson Cordeiro, até 10 anos atrás, também tinha seus containers. Quando chegou o grande Ronaldo Fenômeno no Corinthians, ele mesmo dizia, tinha containers lá, onde hoje tem o centro de treinamento. Isso. Tinham também containers. Então, em a estrutura... 2009, né? 2009. Então, você vê que é uma coisa também recente, mesmo para o futebol profissional dessas grandes equipes, desses grandes clubes. Olha, a formação de jogadores realmente é maravilhoso. Primeiro que você poderá ter um belo craque dentro do seu time. Sim. E depois esse belo craque vendido a peso de ouro lá para fora. Não é mesmo? Eu estava olhando aqui, uma matéria da Folha de São Paulo dizendo: ter os jogadores na base virou um negócio que rendeu 40 milhões a clubes em 2018. Sim. Vendendo os pequenos. Isso. Um grande vale, como diz, só o Santos recebeu, acho que 60 milhões na venda do Neymar saindo do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Foi uma negociação de mais de 800 milhões de reais. Ter um menor de idade, a Folha de São Paulo dizendo, ter um menor de idade ainda sem contrato profissional e formalizado, com registro em federação, como jogador do clube, pode render milhões de reais no futuro. Em 2018, por exemplo, equipes brasileiras receberam cerca de 40 milhões de repasses por transações internacionais por meio de mecanismo de solidariedade, que é esse que você citou aí. Né? Ou seja, já passaram para frente e quando um clube vende para o outro, o jogador vai para um clube menor de Portugal, por exemplo, que acontece demais. Verdade. Portugal hoje é um celeiro de jogadores brasileiros. Para você ter uma ideia, eles chegam lá num time, por exemplo, lá da Ilha da Madeira, que ainda está lá, como diz o outro, entre aqueles que lutam para sobreviver, para não cair, né, para a segunda fase. Quando ele passa para um time como o Porto, né, ou outro grande, do Sporting e outros grandes clubes, está tendo mais aquele que joga de vermelho? Benfica, que é glorioso desde sempre, né? Já é uma nota preta. E o clube que passou esse menino para lá recebe uma bolada aqui. Isso. O Porto, para você ter uma ideia, é um dos clubes europeus que mais lucra pegando jogadores aqui do Brasil e repassando. É incrível como é que ele consegue valorizar. Ele pega um jogador, por exemplo, pegou o Diego Militão do São Paulo por 20, já tem a possibilidade de vender para o Real Madrid, vai vender por 50, vai proporcionar dinheiro para o São Paulo, mas quem é o grande ganhador nessa história? É o Porto. O Porto. Levou trintinha de graça, Trintinha, né? É incrível. Além de ter um cara porque joga a bola, né, mano, velho? Joga muito. Né? Meu Deus do céu, eu tenho acompanhado o campeonato português, o cara joga um bolão. E era tratado no São Paulo, em determinado ponto, como um jogador comum. E agora virou peça do Madrid. Dados da FIFA. Segundo a FIFA, em 2018, 339 milhões foram repassados a times que revelaram atletas em todo o mundo, dentro desse negócio da revenda. É como a gente estava dizendo, né, Celso? As categorias de base são verdadeiros produtores de joias. Grandes joias, mas não têm a estrutura
que valore essa joia, entendeu? Ao invés de você dar condição para essa joia, para ela ser vendida da melhor forma possível, é tratado com descaso, como uma coisa menos importante, sendo que é um dos que ocasiona um maior tipo de receita para os clubes, são essas transferências desses jovens jogadores. Por que não tratar tão bem as categorias, já que elas rendem tantos recursos para os clubes de futebol profissionais? Que deve render, mesmo que, vamos dizer, não sei, lá no Flamengo, graças a Deus, naquele dia, a tragédia não foi maior porque muita gente estava fora. Estavam voltando os meninos de férias. Verdade. Porque foi cancelado um treino, né? No dia seguinte, né? Você vê que aquele menino que eu citei aqui chegou uma semana antes. Meu Deus do céu. Né? Tinha um menino que ia viajar à noite, porque estava fazendo aniversário naquele dia. Isso. Ia para o interior do Rio de Janeiro. Para comemorar com a família. Para comemorar com a família. A tragédia foi na madrugada daquele dia. Ele devia estar lá com uma passagem comprada para viajar no começo da manhã. Provavelmente. No começo da tarde, que era ali por perto mesmo. Isso. Meu Deus do céu, sabe? Que não se repita nunca uma tragédia como essa, né? E para isso não se repetir, vai ser fundamental a participação do poder público, do Ministério, dos órgãos de fiscalização da criança e do adolescente, checando essa situação nos clubes, nas estruturas esportivas do Brasil, para isso não voltar a acontecer. E só teve essa divulgação, Celso, porque aconteceu no Flamengo. Se acontece vamos lá, sem demérito nenhum, num pequeno clube lá do interior da Bahia, de Alagoas, de qualquer outro lugar, não teria essa repercussão toda e talvez a gente nem estivesse aqui falando sobre isso, infelizmente. É verdade, você tem razão. Mas como foi no Flamengo, aí ganha essa proporção toda. Tomara que realmente as coisas... apoiamento ao clube. Eu nem digo que não mereça, sabe, para criar, eu ia dizer vergonha na cara, mas é quase isso, entendeu? E a partir de agora, cuidar desses meninos como manda o figurino. E parece que esse era o propósito do Flamengo, que esses meninos, uma semana depois, iam mudar. para a sede total do CT lá, e tinha uma instalação boa para eles. De alvenaria, aí sim. Celso, para você ver que ponto chega a nossa cultura. Ainda que não tivesse o alvará. Toda a estrutura sem a devida licença. Gastaram milhões para produzir aquilo ali. Deve ter tido engenheiros, arquitetos e tudo mais ali para poder fazer uma obra como aquela. Mas ainda com Ninguém joga 15, 20 milhões, como eles jogaram numa só obra ali, se não for uma coisa bem feita. É verdade, tem que ser bem feito na sua estrutura e com todas as licenças, com todos os laudos necessários para a situação ficar 100% regularizada. Eu só espero, Celso, que essa cultura brasileira, que às vezes irrita algumas pessoas em alguns aspectos, vou te dar um exemplo do que eu estou dizendo. Muita gente se queixa, Ramon e telespectadores, que como o São Paulo proporciona tudo do bom e do melhor nas categorias de base lá em Cotia, quando chegam ao profissional, eles estão sem fome. Eles estão sem aquela gana de quem sofre, mas por que você precisa sofrer para você chegar lá e corresponder? Esse pensamento está errado. Tem gente que fala assim, esse pessoal da base do São Paulo tem que sofrer um pouquinho para dar valor quando chega no profissional e corresponder às expectativas que o profissional tem, muito além porque eles têm tudo do bom e do melhor. Uma mentalidade hipócrita, né, Mauro? Totalmente. Então, até isso tem que ser modificado dentro das instituições, dentro dos clubes, dentro da sociedade brasileira, porque às vezes tem essa história, né? Tá assim mimado desse jeito porque não sofreu um bocado. É verdade. Então, isso também tem que ser visto com o Departamento de Assistência Social para que realmente as coisas funcionem como tem que funcionar. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil foi retirar a educação física de dentro das escolas brasileiras. Não sei, no teu tempo, Ramon, tinha escola, né? Sim, obrigatória, reprovava. Eu como ruim de bola, pior do que eu, só tinha eu. Mas, como diz o outro, como os meninos gostavam no futebol, né, me botavam lá atrás para dar canelada nos outros. E isso eu fazia até muito bem. Então, mas tinha educação física, você não fazia só jogar bola. O jogo de bola, nós tínhamos 3 aulas de educação física na semana. Então, o jogo de bola era ao final de um dos dias para alegrar a meninada, certo? Mas nos outros dias nós fazíamos educação física para valer. Atletismo. E se descobria ali, quem é bom de corrida aí, quem é bom no salto, altura, quem é bom no vôlei, né? Tinha uma professora de educação física que jogava vôlei com a meninada o tempo todo. E existia um campeonato, a Semana Euclidiana, que comemorava a passagem de Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo, reunia os times dos ginásios ali, das escolas do entorno todinho do estado de São Paulo.
E era uma maravilha, né? Sim. E era uma luta gostosa para a gente chegar na frente. Eu ouvi uma vez de um cidadão... Acabaram com isso. Mas é curioso, é curioso. Você Né? quer ver que coisa... Quando estava um campeonato desse, os grandes clubes de São Paulo ali, ou até mesmo o Palmeirinha de São João da Boa Vista, os times de Campinas, ficavam de olho. Opa, essa menina leva jeito, esse garoto leva jeito. E sempre havia um contrato e quase sempre a família era beneficiada. Sim. Porque você não levava só o menino menor de idade. Você levava a família junto. Eu ia dizendo o seguinte, que eu ouvi uma vez um cidadão envolvido com educação física dizendo que o Brasil era para ser uma potência no handebol. Porque o handebol nas escolas, nas aulas de educação física, sempre foi muito praticado, né? E o Brasil veio a ser campeão mundial feminino, sim, agora recentemente e tal, mas já há muito tempo atrás era para ser uma grande potência no handebol em função dessa preparação, digamos assim, nas escolas, mas depois não dá sequência, e aí morre, né? É triste. Nós tínhamos que ser um país multiesportivo, um dos países mais fortes no esporte. Nós somos um país de cultura monoesportiva. Verdade. Só se valoriza o futebol e as outras modalidades ficam em segundo, terceiro plano. Por isso que quando chega nas Olimpíadas, nosso desempenho é pífio, porque não é tratado como uma política nacional de esporte, uma política nacional como fator de prevenção de saúde, como o esporte deve ser, de inclusão social. O pensamento, ele é muito imediatismo para o alto rendimento e específico para o futebol. Isso é um problema. Quem está aparecendo é aqueles meninos que foram treinados nas escolas militares. Sim. Graças a Deus que elas existem. Essa menina que fez sucesso agora, por exemplo, no taekwondo, judô, karatê, não sei, né? Aquela menina passou por lá. Um dos outros atletas também passou por lá. Sim. E nós vimos desses muitos que ganharam prêmios aí, medalhas de ouro, bronze ou prata, né? Saindo dessas escolas militares. O nosso atleta aqui, o Cláudio Sena? E também tem essa base formação militar. Isso. A Dani Helena, que é atleta do Flamengo, ela defende também a seleção brasileira, que é vinculada à Marinha, por conta dessa formação militar. E deveria estar acontecendo também, opa, o Centro de Ensino número tal de Brasília formou esse grande atleta. Opa, o Elefante Branco formou esse grande atleta. Essa parte, né? O CASEB formou esse grande atleta. As escolas particulares que não se preocupam muito com isso. Poxa, o Mackenzie formou esse grande atleta. Hoje as aulas de educação física, né, Celso? Aí dos colégios brasileiros deveriam ter educação física para essas meninadas, sabe, tirá-los da rua no contraturno e ter pelo menos 2, 3 vezes na semana, como acontecia antigamente, e aí você vai descobrir grandes atletas e o nome do seu empreendimento vai ficar em evidência. Vai ficar em evidência. É verdade, essa preocupação tinha que voltar a ter. Se tiver condições, pega o vídeo, o primeiro que nós fizemos, aquele do incêndio, e em vez de mostrar esses 3 barbudos aqui, eu não sou nem barbudo, porque eu não tenho barba, né? Sou imberbe, e coloca aí e desce, tá bom? Ramon, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, tudo de bom. Vocês aqui, né? Prazer, satisfação, Celso. Até a próxima. Obrigado, viu, Emerson? Obrigado e boa semana a todos. Tá bem? Vou fazer uma parceria com o Edson para participar do programa aqui e pelo menos uma vez por mês a gente fazer um programa de esporte aqui. Ele deixou a gente, era o homem que separava os gols para nós lá, tá bom? E a gente não pode deixar de falar, não, e não só falar no momento de tragédia, mas também não devemos esquecer esses momentos de tragédia. Que o Brasil não esqueça esse momento, que os clubes pensem muito seriamente nisso, que não haja repetição disso, que não haja novas tragédias como aconteceu em Brumadinho, nem como aconteceu no Ninho do Urubu. Nós precisamos criar vergonha na cara. Nós temos equipe para tomar conta dessas coisas. E a responsabilidade, às vezes, passa pela sua mão. Se você for omisso, vai puxar xadrez, como alguns já estão sendo convidados para passar alguns dias, né, lá dentro, lamentavelmente, porque não fizeram o dever de casa. Que também paguem pelo erro cometido aqueles que cometeram falhas, tanto em um lugar como em outro. Obrigado por estarem conosco, obrigado por ter nos acompanhado. Tchau, tchau.